E aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao Privacy Map. Eu sou o Vitor Pio, aqui falamos tudo sobre privacidade de maneira simples e descomplicada. Se você está chegando aqui agora no nosso canal, se você gosta de conteúdo de privacidade, de segurança, já aproveita, deixa seu like, deixa sua inscrição para receber novos vídeos e também já deixa a sua dúvida aqui embaixo nos comentários. No vídeo de hoje nós vamos responder esses comentários que vocês deixaram em outros vídeos aqui no YouTube e lá na Odysee. Sem mais delongas, já bora responder o primeiro comentário. E o primeiro de hoje foi deixado pelo Gustavo Pimentel David. Ou Davi. Ele deixou lá no nosso vídeo de criação de VPNs, tá? Eu tenho aqui no canal vídeos ensinando a você criar VPNs, seja na sua casa, para que você possa acessar externamente ou acessar de outros lugares, ou VPNs em nuvem, né? Em servidores hospedados, por exemplo, numa DigitalOcean, numa AWS, em servidores hospedados aí, servidos, conhecido como VPS, beleza? A dúvida que ele deixou aqui foi a seguinte, salve amigo, salve aí Gustavo, a minha dúvida é a seguinte, as páginas que você visita podem saber o IP do meu computador ou somente da internet? Ou seja, se eu entro em um site, depois saio dele, reinicio o modem ou uso uma VPN para trocar de IP e volto a acessar o mesmo site, eles vão saber que sou eu de novo? Essa pergunta eu já acho que já respondi em alguns vídeos aqui, eu falei sobre os rastros que você deixa na internet, vou deixar esse vídeo aqui no card, mas bora responder aqui de novo sem problemas, tá? Vamos lá, você falou aqui, não sei se intencionalmente, sobre dois tipos de IPs, né? Você falou IP do seu computador ou IP da sua internet. Isso aqui é importante. Quando você utiliza um computador, geralmente ele está conectado a duas redes. A rede local, a rede provida ali pelo seu roteador, onde você tem dispositivos conectados ao mesmo Wi-Fi ou dispositivos conectados por rede Ethernet, né, o cabeamento. Através dessa rede local, você tem acesso à rede internet, a rede WAN, que te permite acessar servidores remotos, servidores de sites, de serviços, de aplicativos e assim por diante. E aqui é importante, quando você vai acessar um servidor remoto, qual IP você vai utilizar? Você vai utilizar primeiramente o IP da sua rede banda larga, do seu provedor de internet, né, que te permite acessar servidores remotos, o IP da rede WAN. Por quê, Pio? Porque é necessário que o servidor, que se chama servidor por servir sites, por servir aplicações, ele consiga entregar, né, ele consiga servir corretamente a sua aplicação para você, para o seu navegador. E aí o IP na internet é como se fosse um CEP, como se um entregador precisasse entregar um pacote e esse pacote ele precisa saber o CEP daquela residência, mas não só isso, ele precisa também saber o número daquela residência. E é a mesma coisa para o IP. Para que os pacotes cheguem no seu provedor de internet, depois cheguem no seu computador, no seu navegador consequentemente, é necessário que seu IP seja revelado a esse servidor. E é assim que a internet tem funcionado há um bom tempo. E aí você pergunta se eles sabem o IP da sua rede local ou o IP da sua rede de internet. Primeiramente, eles vão saber o IP da sua rede de internet, porque é necessário que seja entregue esse IP, mostrado esse IP, para que você consiga receber esses dados. Aí você pergunta, mas se eu reiniciar o meu modem ou utilizar uma VPN e voltar a acessar o mesmo site, será que eles vão saber que sou eu de novo? A resposta sim, é sim, tá? Por que eles vão saber que é você de novo? Porque só acessar uma VPN ou só trocar o IP do seu modem pode ser uma atitude legal, né, para você evitar o rastreamento de sites, mas ela não é suficiente para que você evite isso. Por que, Pio, que não é suficiente? Porque além dos IPs, são utilizadas também outras tecnologias que podem colaborar no rastreamento entre os usuários. E aí nós temos a primeira delas, que é mais utilizada por diversos sites, que são as ferramentas de Analytics, para entender o comportamento dos usuários em um site, para entender quais são as funções que eles mais utilizam, mas não só isso, de onde eles estão vindo, de qual buscador, de quais páginas, para poder rastrear provavelmente as campanhas de marketing, né? Por exemplo, eu fiz um story lá no Instagram e aí eu deixei um link naquele story, eu deixei um link na bio, por exemplo. Então, muitas ferramentas de Analytics, e eu já expliquei em um vídeo falando sobre o URL Check, o Untrack Me, que são aplicativos para F-Droid que auxiliam a limpar esses links de rastreamento. Vou deixar aqui no card desse vídeo, que essas ferramentas de Analytics, eles populam esses links e criam links diferentes para cada uma dessas ferramentas, para que esses usuários sejam
sejam identificados, mas não só isso, para identificar de qual canal eles estão vindo, de qual lugar da internet eles estão vindo, para poder rastrear ali as campanhas de marketing, para poder rastrear em última instância esses usuários. Então, por isso, só que falando de Analytics, a gente já entende que trocar o IP não é suficiente, mas tem outras coisas também, como a própria ferramenta de cookies, né? Os cookies eles podem ser utilizados para poder manter uma seção de um usuário, né? Por exemplo, você acessa um servidor lá, um site de e-commerce, você adiciona alguns itens no seu carrinho, só que você desiste da sua compra e você volta, sei lá, um pouco depois para aquele mesmo site para continuar procurando por mais itens para colocar no seu carrinho. É comum que a maioria dos sites hoje em dia eles coloquem cookies, né, no seu dispositivo. Cookies são o quê? São pequenos arquivos registrados por cada site que você acessa e também por terceiros que esse site contenha ali em seu código-fonte, que facilitem muitas das vezes em algumas funcionalidades que são ok do site, de, por exemplo, manter uma seção para que você não tenha que ficar logando todas as vezes, ou muitas das vezes adicionar itens no seu carrinho, que são funcionalidades que trazem um pouco mais de conveniência ao usuário, mas também existem aqueles cookies que são chamados cookies de rastreamento. E aí que é uma segunda tecnologia que tem sido muito utilizada para poder rastrear os usuários e identificar quando eles voltarem pela segunda ou pela terceira vez. Mas não só isso, tem também o Browser Fingerprint, ou seja, a impressão digital que você deixa ao acessar um site. O que significa isso, Pio? Já falei em outros vídeos aqui no canal também, recomendo, acho que esses são os rastros que você deixa na internet, eu acho que esse é o nome do vídeo que já fizemos aqui. E nesse vídeo a gente fala sobre as características, né, de um dispositivo que são coletadas pelos sites ao você acessar. Então, por exemplo, qual é o tamanho da resolução do seu monitor, se existem microfones ativos, né, dispositivos de áudio ativos no seu dispositivo, qual o sistema operacional, qual é a versão do seu navegador. Todas essas características compõem o Browser Fingerprinting, ou seja, a impressão digital do seu dispositivo. Então, só aqui a gente pode observar que apenas trocar o seu IP pode ser uma ferramenta interessante, mas não suficiente para que você evite o rastreamento entre dispositivos e a identificação do site, dos seus dispositivos, de você, caso você retorne numa segunda vez. E aqui você fala de IP local. E sim, existem alguns rastreadores que eles tendem a identificar dispositivos que estão na sua rede local. Então, além do seu IP da rede WAN, existem alguns rastreadores que tentam saber quais são os outros dispositivos que estão no mesmo ambiente que você, que estão no mesmo Wi-Fi que você. Ferramentas que auxiliam a bloquear esse tipo de coisa, uma delas se chama uBlock Origin, a gente já falou aqui no canal, ele está disponível aí para a maioria dos navegadores, é open source, você pode adicioná-lo e instalar essa extensão, é uma das que mais recomendo, eu recomendo que todos tenham essa extensão, e ele trabalha como se fosse um multibloqueador, não só de anúncios, não só de rastreadores, de links de URL, mas ele bloqueia diversos scripts, alguns maliciosos e alguns um pouco mais incisivos, né, de marketing, por exemplo, que são ofensivos aí à privacidade, possam causar danos aí à sua privacidade, ajudando aí a vazar alguns tipos de dados, como esse de dados de redes locais, beleza? Então sim, eu acho que eu respondi a sua dúvida aí. Se não respondi, deixa aqui embaixo. Se gerou novas dúvidas, já sabe, deixa aqui embaixo. E a próxima dúvida deixada aqui pelo João Fagundes, lá no nosso vídeo sobre Microsoft Office, foi a seguinte: Pio, eu uso o Windows 7, será que ele é rastreado também? Olha, João, primeira coisa, eu recomendo que você deixe de utilizar o Windows 7 o mais rápido possível. E aqui eu nem estou falando de privacidade, mas sim sobre segurança. As atualizações de segurança do Windows 7 deixaram de acontecer em 2020. Isso significa que você não recebe mais atualização, não recebe também mais correções a vulnerabilidades. E aí, isso quer dizer que de 2020 para cá, ou seja, as vulnerabilidades que foram descobertas para o sistema Windows 7 podem estar presentes aí no seu dispositivo e elas podem ser exploradas aí por criminosos, né, por hackers. E aí que eu recomendo que você deixe de utilizar o Windows 7 o mais rápido possível. Mas, Pio, qual sistema operacional eu posso utilizar? Se você quiser, você pode migrar para Linux, né, distribuições Linux. E existem distribuições muito simples, muito parecidas também com o Windows, né, que auxiliam ali os usuários e podem ser uma das melhores distribuições para que os usuários se acostumem com o universo Linux. Eu estou falando aí da Pop! OS, do Linux Mint,
Mint, da Ubuntu, mas até mesmo da Fedora também, que são distribuições que são muito fáceis de ser utilizadas, que sim, são distribuições que já auxiliam você a ter mais privacidade, porque não obtém esses rastreadores aí colocados pela Microsoft e podem ser uma das primeiras entradas aí ao mundo Linux, ao mundo dessas distribuições. Falando em rastreadores, a Microsoft começou o movimento de rastreadores lá no Windows Vista. Eles começaram a adicionar a atualizações do Windows, algumas atualizações de telemetria, algumas atualizações de coleta de dados. E de lá para cá, né, desde o Windows 10, o Windows 11, o Windows 8, né, enfim, todos os seus dispositivos e todos os seus sistemas operacionais vêm com soluções de telemetria ativados. E é por isso que, além de não recomendar que você fique no Windows 7, eu recomendo que você também procure uma distribuição que seja uma distribuição Linux, uma distribuição com software livre, beleza? Espero que tenha respondido aí a sua dúvida. Bora para a próxima. E o próximo comentário é do Betão180Z. Ele deixa aqui: excelente vídeo, muito bem feito. Eu ainda estou fazendo experiências com criação de senhas, sempre usando uma ideia que ouvi na qual você nunca deve salvar a senha completa no gerenciador, mas parte dela para ter mais uma camada de segurança. Essa última parte da senha você salva na cabeça e num caderno para não esquecer e digita toda vez. Esse comentário ele deixou lá no nosso vídeo sobre os gerenciadores de senhas para 2023. Se você não viu, vou deixar aqui no card, tá? Essa dica ela é interessante se você não confia no gerenciador de senha ou tem um certo receio desse gerenciador de senha acabar expondo aí todas as suas senhas. E aí você adiciona uma pequena palavra para que o próprio gerenciador de senhas não saiba todas as suas senhas, né? Para que ele não tenha esse conhecimento, por exemplo. Mas existe um porém com essa dica. Em sites ou em cadastros onde o gerenciador de senha gera uma senha que acaba sendo limitada, ou seja, o site só aceite senhas limitadas, por exemplo, até 10 caracteres ou até 8 caracteres, e você adicione essa palavra, você pode estar deixando sua senha com uma entropia mais baixa do que gerada por um gerenciador de senhas. Não vejo que ela seja tão relevante, eu não consigo recomendar ela para que você sempre adicione uma palavra aí, porque você vai ter uma senha que geralmente vai ser inferior no quesito de entropia do que a gerada totalmente por um gerenciador de senhas. Eu indico que você aplique essa dica se você realmente tem aí no seu modelo de ameaça, na sua estratégia de privacidade, essa preocupação de o próprio gerenciador de senhas, seja ele open source, seja ele tendo um histórico de segurança com as avaliações que a gente já fez aqui no canal, que ele ainda mesmo assim possa acabar expondo as suas senhas. É possível? Mas pode ser que a probabilidade seja um pouco inferior, mas é possível, né? Então essa dica ela pode ser aplicada se você tem essa preocupação e se essa preocupação for razoável para você e for realmente trazer algum tipo de risco aí adicional à sua estratégia de privacidade. Então beleza, essas foram as perguntas do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like aqui no canal, mas também deixa seu comentário, a sua própria pergunta aqui embaixo para a gente responder numa próxima oportunidade. Eu espero que a gente tenha conseguido aí explorar muito bem essas perguntas e que vocês tenham gostado desse vídeo, beleza? A gente se vê em um próximo vídeo, na próxima oportunidade. Valeu e até mais!